Então, vamos lá, Ivanilde. Oi. Então, veja, então, na aula anterior, nós falamos sobre a organização da educação nacional e nós falamos que o regime era um regime de colaboração, no qual nas quais a União, o governo estadual, municipal, aqueles que também administram o Distrito Federal, podem, em comum acordo, estabelecer processos administrativos relacionados à implantação de políticas públicas educacionais, né? E aí cada ente do Estado brasileiro, quer seja o Estado, quer seja a União, quer seja o município ou o Distrito Federal, entram com uma responsabilidade para a implementação de políticas públicas educacionais, tá? E aí o texto vai dizer que a União ela vai se incumbir de algumas funções. Observe, para percebermos qual é a função, a responsabilidade do governo federal. Primeiro, observe aqui, ó, elaborar o Plano Nacional de Educação, que é um documento, né, o PNE, o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, certo? Vejam, a responsabilidade da elaboração do Plano Nacional é do governo federal. A ele cabe a responsabilidade de se mobilizar para que esse documento seja construído. Construído somente na esfera federal? Certamente que não. O texto da LDB diz em colaboração com os estados, o Distrito Federal e o município, visto que o plano é nacional e nada mais justo que sejam ouvidas outras vozes, né, das pessoas que estão interessadas na implantação das políticas públicas. Cada estado possui característica diferente, a região, a cultura, a história, os valores, né? A vocação para o comércio, para a indústria, certo? Cada estado ou cada região tem características geográficas que interferem nos processos educativos, né? Existem regiões menores, existem regiões mais cosmopolitas, com cidades mais urbanas, existem cidades que são mais em regiões rurais, e, portanto, é natural que haja uma diferença no processo de implantação de políticas públicas educacionais, e também é natural que existam diferenças quanto até o próprio índice de desenvolvimento educacional de cada uma dessas cidades. É por isso que, para que seja elaborado o plano nacional, é preciso ouvir todas essas vozes. É preciso que haja debate, é preciso que haja um consenso a respeito daquilo que é importante para a educação nacional. Tá? Depois disso, organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, né? Então, veja, a União, a esfera federal, cabe a responsabilidade das instituições de ensino, oficiais do Sistema Federal de Ensino, as faculdades, né? Digo, as universidades, estão debaixo dessa responsabilidade. Depois diz, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioridade à escolaridade obrigatória, ou seja, né, a educação básica, exercendo sua função redistributiva e supletiva, certo? Ou seja, compete à União, de fato, contribuir financeiramente em determinados projetos, em determinadas áreas educacionais de cada estado e de cada cidade. E aí nós percebemos a importância de nós discutirmos sobre o que é política, como nós fizemos em algumas aulas anteriores,
né? O que é política? Quem é que faz a política? Qual a relação entre política e educação? E aí nós percebemos a conexão entre política e educação. Pois, se é possível que o governo federal ele entre em regime de colaboração para prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, então esse envolvimento ele passa-se necessariamente por o desenvolvimento de uma política partidária, de relacionamentos políticos, nos quais se apresentam-se interesses de classe, interesses de regiões, interesses de partidos. E todos nós sabemos que geralmente, nem sempre, mas geralmente quando o governador ele está alinhado ideologicamente, politicamente ao presidente, nós sabemos que é mais fácil os recursos financeiros serem cedidos, né, ao Estado. Quando o município tem um alinhamento ideológico, quando o município tem um alinhamento político com o governo federal, as coisas se tornam mais fáceis. Vamos ver as escolas cívico-militares. Os estados que abriram as suas portas para a implantação das escolas cívico-militares, se vocês analisarem, foram estados que tinham alguma simpatia, alguma ligação ideológica com o governo federal. E se vocês olharem os estados que rejeitaram tacitamente a implantação, né, de escolas cívico-militares apenas como elemento de teste para aquela cidade ou para o estado, nós vamos perceber que esses estados eles eram geralmente eram governados por políticos que não tinham um alinhamento ideológico com o governo federal. Ou, se não, além de não terem um envolvimento ideológico com o governo federal, eles percebiam que se as escolas cívico-militares, daqui a 2 anos, elas forem apresentadas como uma política pública educacional de sucesso, né, essa conjuntura vai ser positiva para o governo federal. E, portanto, nós temos que admitir que, infelizmente, alguns governadores, para não vincular esse projeto à pessoa do atual presidente, optaram por rejeitar esse projeto, né? Então, o que nós percebemos, então, que o governo federal ele oferece assistência técnica, ele oferece até assistência financeira, mas existe uma outra realidade, que é o debate político, que são os interesses políticos, que são os conchavos políticos, e aí determinadas políticas públicas elas chegam mais rapidamente em determinadas regiões, ou elas demoram a chegar, e às vezes, quando chegam, o dinheiro não é tão significativo em comparação com aquele outro estado, com aquele outro município, com o governo ou com o Distrito Federal, que tem um certo alinhamento ou um completo alinhamento ideológico com o presidente da República ou o seu partido, né? Depois diz assim, olha, estabelecer em colaboração com o Estado, Distrito Federal e municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento da educação básica, na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Olha só, aqui nós temos a questão da inclusão, certo? E aí diz que é o governo federal que estabelece diretrizes, procedimentos para a identificação e cadastro de jovens com altas habilidades e superdotação. Esse é um projeto
do governo federal. Aqui em Goiás, nós temos o NAAS. O NAAS é um núcleo de assistência a jovens que têm superdotação, de altas habilidades e superdotação, né? Então, isso é uma política pública educacional, certo? Pois essas crianças, elas possuem habilidades, competências e conhecimentos que têm que ser desenvolvidos. E o Estado toma para si, né, ou digo, a União toma para si a responsabilidade de estabelecer as diretrizes para o atendimento dessas pessoas. Tá bom? E depois vai dizer assim, ó, é assegurar o processo nacional de avaliação de rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino. Ou seja, em outras palavras, cabe ao governo federal a responsabilidade de pesquisar, de criar ferramentas que possam tornar explícita a qualidade da educação nacional. Como é que a educação ela está sendo administrada, gerida? Como está a educação nacional? Aí nós temos a Prova Brasil, certo? Nós temos o ENAD no ensino superior, certo? Então, o ENAD ele não é uma avaliação de rendimento e de qualidade do ensino que foi idealizada pelo Estado nem pelo município. O ENAD ele foi idealizado na esfera federal e é executado exatamente pela União, né? É através do MEC que o ENAD ele é desenvolvido, certo? Depois diz, observe, qual é o objetivo? Vai dizer aqui, olha, objetivando a definição de prioridades e melhoria da qualidade de ensino, certo? Isso é importante gravar aqui, porque observa, quando vocês forem participar, se for a turma de vocês que vai participar do ENAD, lembrem disso. O ENAD ele é um sistema de avaliação do sistema educacional brasileiro. O MEC ele só pode melhorar, ele só pode intervir se ele tiver factualmente, né, na prática, se tiver, né, provas de que é preciso mudar alguma coisa na educação nacional. E isso em todas as esferas, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio, quer seja no ensino superior. Aliás, não somente nisso. O próprio governo federal, a própria esfera federal da educação, avalia também os cursos de pós-graduação, o mestrado, o doutorado e pós-doutorado. Existem parâmetros que foram claramente postos para que todo o sistema educacional brasileiro passe por um processo avaliativo. É dessa maneira que o governo federal, não o governo, a pessoa do presidente, mas quanto estrutura, né? É dessa maneira que o MEC ele tem conhecimento e controla como é que está indo a educação em todo o território nacional. Dá para saber qual é a faculdade melhor ranqueada, qual é a faculdade que tem professores de maior procedência de doutorado, quais são os professores na rede privada que continuam ainda escrevendo livros, artigos, participando de eventos. Então, tudo isso é feito porque existem ferramentas que oportunizam o governo federal a avaliar como é que anda a educação nacional, certo? Aí depois diz baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, né? Isso nós percebemos claramente, né? E aí depois diz, e os estados? Qual é a função dos estados no sistema educacional nacional? Depois diz, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos sistemas de ensino, certo?
mas organizar e manter e desenvolver os órgãos de ensino do Estado de Goiás. Quem faz isso, gente, é a Secretaria Estadual de Educação. Ela que organiza, ela que mantém, ela que desenvolve, ela que dá um rumo para a educação do Estado. Por isso, nós percebemos que há anos a educação do Estado melhora ou, às vezes, tem um declínio, piora de qualidade, porque isso vai depender exatamente dos gestores escolares, né? Daqueles, quer dizer, gestores escolares não, perdoe-me, mas dos gestores educacionais, aqueles que estão, aqueles que possuem a responsabilidade de gerir o aspecto macro da educação nacional, o aspecto macro. Esse aspecto macro implica dizer que é a Secretaria de Educação que estabelece. Por exemplo, nós temos uma ideia quando que as escolas do Estado vão abrir nesse período de isolamento social. Então, nenhuma escola pode abrir aleatoriamente, porque quer, de qualquer maneira. Não é dessa forma. É preciso que haja uma coerência entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Depois diz aqui, definir com os municípios formas de colaboração na oferta de ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, o governo estadual, né, a Secretaria Estadual de Educação, pode também, em um sistema de colaboração, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação e firmar processos de convênio, processos de atividades educacionais, no qual o próprio município vai receber recursos ou auxílio técnico para a implementação de políticas públicas educacionais em qualquer modalidade ou para qualquer perfil ou para qualquer grupo de pessoas. Tá bom? Gente, espera só um momento que eu estou voltando, que eu acho que começou a chover. Aqui. Tá. Eu acho que só era vontade mesmo. Eu ouvi um barulho, pensei que era água caindo e a janela do meu quarto estava aberta, né? Então, o Estado pode estabelecer, o governo estadual, a secretaria, pode se reunir com a Secretaria Municipal de Goiás, né, de Goiânia, estabelecer um projeto, né, de trabalho mútuo, né? Depois diz elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância, quer dizer, em harmonia, com as diretrizes e planos nacionais de educação, certo? Integrando e coordenando as ações e as dos municípios, as suas ações e dos municípios. Vou dar um exemplo aqui, certo? No Plano Nacional de Educação, existe o projeto, né? Existe a meta de diminuir o analfabetismo no Brasil. O analfabetismo, certo? Então, o que o Estado pode fazer? O Estado, veja, isso faz parte, eliminar, acabar com o analfabetismo é uma meta do Plano Nacional de Educação. E aí o Estado de Goiás, né, o secretário ou a secretária, pode planejar com uma equipe técnica quais seriam as ações ou quais seriam as políticas públicas a serem desenvolvidas com o objetivo de diminuir a questão do analfabetismo no estado de Goiás. Aí lá vai a secretária ou o secretário de Educação convocar os secretários municipais de Educação
e, numa mesa redonda, debater quais seriam os caminhos a serem trilhados para poder diminuir o analfabetismo no nosso Estado. Né? Quer dizer, a Secretaria Estadual de Educação ela tem essa autonomia para fazê-lo, para chamar para o debate, para a organização e até para a implementação de políticas públicas em regime de colaboração com o município. Né? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, cursos de instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ou seja, vamos pensar assim, o estado de Goiás é um dos estados que possui uma faculdade, não é verdade? Então, nós temos a UEG. A UEG é estadual. Quem tem a responsabilidade de avaliar a UEG também, além do governo federal, o próprio Estado. O próprio Estado pode estabelecer parâmetros para a avaliação da UEG. A avaliação em vários aspectos, certo? Ligado à estrutura física, a formação dos professores, a qualidade do ensino, pode estabelecer parâmetros relacionados ao currículo de cada curso ou de cada disciplina. Visto que o Estado possui uma faculdade, esse Estado também pode estabelecer processos avaliativos que possam dar subsídios para que o Estado julgue se vale a pena ou não continuar administrando uma faculdade pública. Né? Então, o Estado tem os seus olhos na UEG. Né? Como é que está a educação na UEG? Qual é a formação dos professores? Qual é a nota dos cursos da UEG no ENAD? Né? Enfim. Então, o Estado ele pode também fazer isso. Certo? Aí diz assim, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem respeito ao disposto do artigo 38, ou seja, é o que nós sabemos e vemos no dia a dia. O ensino médio, geralmente, ele está na responsabilidade do Estado. Né? O ensino médio, primeiro ao terceiro ano, geralmente são escolas estaduais, não são escolas municipais, não é verdade? Isso porque, segundo a LDB, a responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado. Faculdade, prioritariamente, a União. Certo? Ensino médio, prioritariamente, o Estado. O ensino fundamental, a educação infantil, o município. Vocês já perceberam isso? Deu para perceber essa relação administrativa, essa divisão, né, para cada uma entidade, né, do Estado brasileiro? Vocês já perceberam isso, gente? Não tinha percebido. Você pode ver, os CMEIs são do Estado ou do município? Município. Os CMEIs são do município. Entendeu? O ensino médio, pode ver, as escolas de ensino médio são escolas estaduais ou municipais? Estaduais. Estaduais. Até o quinto ano, primeiro ao quinto ano, municipal. Então, existem responsabilidades para cada um destes. Isso não quer dizer, conforme o texto, que o Estado ele não possa tomar para si, ou o município, algumas atribuições, contanto que isso seja em regime de colaboração. Certo? Em regime de colaboração. E depois diz, os municípios. Qual é a função dos municípios? Organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Ou seja,
a Secretaria Municipal de Educação resolve os problemas, organiza a educação do município de Goiânia. Certo? A Secretaria de Educação de Goiânia não pode resolver problemas de Trindade. E de Trindade não pode resolver problemas de Aparecida de Goiânia, porque cada município possui o seu próprio sistema educacional, certo? E possui o seu próprio gestor educacional e possui também as suas peculiaridades, as suas características. Por isso, cada um deve organizar, manter e desenvolver os órgãos locais, né? Exercer ação distributiva, redistributiva em relação às suas escolas. Ou seja, às vezes os municípios eles têm a responsabilidade de desenvolver políticas públicas que fazem com que recursos, quer sejam financeiros ou materiais, alcancem os alunos. Como, por exemplo, semestre passado, certo? Ou este semestre, na verdade, os alunos de Trindade, mesmo em época de pandemia, eles receberam um par de sapato, 2 camisas, uma bermuda, uma bermuda, materiais didáticos, certo? Tudo isso foi um convênio entre o governo municipal e o governo federal, certo? Então, o próprio município ele também tem sobre si a responsabilidade ou a possibilidade de suprir as necessidades da população daquele município em particular, né? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, né? Vocês vão ver isso especialmente quando, acho que no próximo ano, quando se de repente o MEC falar, gente, está liberado, quem quiser voltar para a escola, para a sala de aula, pode voltar. Aí vamos tentar imaginar que o nosso governador também fale a mesma coisa. Em consonância com o MEC, o nosso governador também diga, olha, gente, a partir do próximo ano, os municípios que quiserem poderão já retornar à aula em sistema presencial. Aí o que nós vamos ver? Que cada município, cada secretário de educação vai resolver de forma diferente a partir de parâmetros avaliativos, né? Então, podemos ter cidades que vão retornar à aula normalmente e vamos ter sistemas educacionais de cidades que não vão abrir o sistema educacional. É possível isso? É possível. É possível. Eu digo isso porque eu converso, né, com outros professores e com outros gestores educacionais. O próximo ano ainda está nebuloso dentro do âmbito das escolas públicas, né? Alguns dizem, vamos voltar. Outros dizem, nós só vamos voltar quando for criada uma vacina, né? E aí, os especialistas dizem que uma vacina segura e eficaz gira em torno de 5 anos. Já pensou 5 anos fora da sala de aula? Não, enfrenta logo esse corona e vamos trabalhar, vamos estudar, né? Então, brincadeiras à parte, mas é preciso estabelecer parâmetros de segurança e de eficácia nessas vacinas, ou na vacina escolhida, né? Então, compete à Secretaria de Educação estabelecer, manter, organizar, desenvolver órgãos. Então, lá em Aparecida de Goiânia, foi determinado aulas remotas e que os professores, pelo menos uma vez por semana, devem ir à escola. É o que eu faço. Por que eu vou para a escola uma vez por semana? Porque a Secretaria Municipal de Educação de Trindade, não de outra cidade, mas de Trindade, estabeleceu esse parâmetro. Todo mês, o professor Israel tem que elaborar 4 relatórios e mandar para a coordenação pedagógica, que vai mandar para a Secretaria de Educação. Certo? Porque quem determinou isso? Quem determinou esse relatório? Foi o governo federal? Não. Foi o governo estadual? Não.
Quem determinou isso? O governo municipal. Foi a Secretaria Municipal de Educação que considerou relevante que todos os professores da rede de Trindade, todo mês, enviem para a Secretaria pelo menos 4 relatórios sobre o andamento das atividades educacionais em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social. Tudo bem? Depois diz autorizar, credenciar e supervisionar o estabelecimento do ensino. Ou seja, a escola vai ser construída e aberta em Goiânia. Então, quem tem o poder de gerir todo esse processo é o município. É ele que vai abaixar normas, e é ele que vai estabelecer regras, e é ele que vai supervisionar o trabalho educacional no município, certo? Aí depois diz, olha só, oferecer educação infantil e creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino, olha só, né? Olha aí, ó. E com prioridade no ensino fundamental, preste atenção na lei, a lei tem essas filigranas, certo? Permitindo a atuação em outros níveis de ensino. Olha só, mas quando? Somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competências, né? Então, veja o seguinte, olha só. Eu fui dar aula, semestre passado, eu fui dar aula aqui no interior de Goiás, esqueci o nome da cidade. No município tem uma faculdade, é a faculdade do município tal de Goiânia, esqueci o nome, de Goiás, aliás, né? Então, a LDB diz que a responsabilidade primeira do município é oferecer a educação infantil em creches e do ensino e a educação infantil, né? Então, educação infantil e creche. E depois, os 5 primeiros anos do ensino fundamental, responsabilidade do município. Alguém poderia perguntar, mas o município, assim como a União tem universidade, assim como Goiás tem a UEG, a cidade de Goiânia poderia ter uma faculdade? Sim, como Rio Verde, a faculdade de Rio Verde. Eu penso que a faculdade de Rio Verde é do município, ou tem pelo menos algum vínculo com o município, certo? Como falei no semestre passado, eu fui dar aula em uma faculdade aqui perto de Goiânia. A faculdade tem vínculo próximo com o município. Então, a LDB, ela oportuniza, ela abre essa possibilidade. Depois diz, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. E Brasil! Está vendo aí? Ó? Segundo a Constituição, digo, a LDB, compete ao município a responsabilidade de tomar para si a oferta do transporte escolar. É claro que o transporte escolar ele está no Brasil em várias cidades, em vários contextos. Mas, segundo a LDB, isso deveria ser universalizado, certo? Os municípios não podem, aliás, digo, os municípios poderão optar ainda por integrar ao sistema estadual de ensino, compor com ele um sistema único de educação básica, ou seja, é possível que o governo estadual e o governo municipal eles estejam em sistema de colaboração, formando um único sistema educacional para oferecer para os nossos jovens a educação básica. Muito bem, gente, vamos ficar até aqui, já são 8h22. Na próxima aula nós continuamos. Alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, gente? Alguma dúvida? Alô?
Não, senhor. Eliane, Ivanilde. Professor, Sim. Sim, pode falar. professor, com relação ao MEC, só me diz aí como que eles fazem para avaliar a faculdade, que eu queria entender isso aí. O ENAD, minha querida, o ENAD, aliás, de duas formas. Tem o ENAD, que é uma prova feita pelos alunos que estão finalizando o curso, tá bom? Sim. Então, faz uma prova com todos os Professor, assuntos que são estudados. Que são estudados todos os alunos participam? todos os que estão finalizando o curso. Mas não é todo ano, é de tempo em tempo. Não estou lembrado agora se é de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, tá bom? Deu para ouvir? Isso que determina a nota da universidade. Também, também. Mas também o MEC ele faz visitas periódicas também na faculdade. Nessas visitas, o MEC vê a estrutura da faculdade, a qualificação dos professores, o MEC conversa com os alunos, faz perguntas para os alunos a respeito da estrutura da faculdade, e aí gera uma nota, certo? Entendi. Então, existe a nota do curso e a nota da faculdade. E aí o ENAD e essa visita do MEC é que compõe, né, a nota da faculdade, se é uma boa faculdade ou não, certo? Só para vocês terem uma ideia, a FANAP não é mais FANAP. A FANAP agora é Unifanap. Por quê? Porque o MEC enviou uma comissão para a nossa faculdade e agora nós somos centro universitários. Centro universitário, certo? Como centro universitário, a FANAP vai poder oferecer mestrado, doutorado, pós-graduação. A FANAP vai poder produzir o seu próprio diploma, certo? O seu próprio diploma. A FANAP vai poder abrir outros cursos e não precisar pedir uma visita do MEC para poder ter todo um processo para abrir o curso, entendeu? Professor, Então fica mais fácil para a faculdade gerir as suas coisas e ela é mais, em termos de status, o status é mais elevado. Entre um centro universitário e uma faculdade, o centro universitário está acima da faculdade. Diga lá, minha querida. então, eu posso, como aluna, assim, a princípio, quando eu vou fazer a minha matrícula, eu posso saber direto na secretaria ou com o coordenador do curso, eu quero saber qual que é a nota desse curso Pode. na faculdade. Está na internet, né? Está na internet, né? No MEC, na internet. Curso. Entendeu? Entendi. No próprio MEC, tá no portal do MEC, está no portal, na própria internet também. Você vai lá, né? Digita lá e você vê. Tá bom? Tá tudo bem, gente? Sim, professor. Obrigada. Tá tudo bem. Gente, olha. Obrigada, professor. Então, nós vamos deixar para a próxima semana. Na próxima semana, eu vou elaborar para vocês a avaliação formativa, tá bom? E preparando vocês também para a avaliação, para a prova, que vai ser daqui a 3 semanas, tá? Continua lendo o texto, tá? Para a prova, é claro que eu não vou pegar tudo que está na LDB, mas aquilo que está marcado, indicado, vocês sabem que vocês devem estudar, tá bom? Então, é importante que vocês, como alunos de pedagogia, tenham conhecimento básico da LDB, até porque
vocês pretendem fazer concursos, né? E no concurso tem a LDB, tá certo? Gente, olha, então um abraço para vocês e boa noite. O primeiro vídeo já está no YouTube. Eu vou passar para vocês o link de todos os nossos vídeos, tá bom? Vou colocar lá no grupo. Um abraço e até mais. Obrigada.